Cláudio Libardi, com a palavra da tribuna. Daí, por favor. Da sua bancada, então. Presidente, eu sempre tento explorar o governo Adiló em números e nós, obviamente, temos significativa discordância do modelo que tem sido feita, algumas imposições pela prefeitura. Nós verificamos que há sempre um prejuízo para alguma categoria específica, que há sempre um prejuízo para uma comunidade específica e que a gente precisa, nesses momentos, debater o nosso modelo de sociedade. A primeira questão é que nós não tratamos aqui de dinheiro, vereadora Dani. Nós tratamos de 928 alunos que terão sua vida mudada por uma decisão da prefeitura e eles expressam a indignação em todas as oportunidades que vêm até essa Casa Legislativa. Não é uma questão minha, que estou distante da realidade deles. É uma questão deles. Eu e a vereadora Andressa tivemos que ouvir ontem de uma mãe, que está no plenário, vereadora Rose, que o filho dela queria repetir de ano para não trocar de escola. Eu tive que ouvir na sexta-feira, junto da vereadora Sandra, que a supressão do transporte que foi promovida esse ano havia sido promovido ano passado também. Posteriormente à eleição, haviam suprimido o transporte também. Presidente Lucas, em um orçamento tão vasto como o do nosso município, nós temos consciência, em especial a bancada do PCdoB, que nós temos disponibilidade de verba para ser realocada e promover esses investimentos necessários. O que se busca nesse próximo período, infelizmente, é a supressão de algumas garantias que estão disponíveis na Constituição Federal. E não é um entendimento legal meu, é um entendimento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que impetrou uma ação em face do prefeito Melo, em Porto Alegre, para suspender o ato administrativo que determinava a suspensão do oferecimento do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. E, infelizmente, me reportando aos pais e alunos que estão aqui, vocês ouviram da secretária de Educação que havia conversado com os vereadores e que havia conversado com o Ministério Público. Não ouviram? Ninguém conversou com ninguém. É mentira. Porque eles têm uma mania danada de mentir, vereador Andressa. Mentem na eleição, mentem na gestão e mentem para a população todo o tempo. Como se oferecer vaga não fosse uma responsabilidade do prefeito. Nós, nessa Casa Legislativa, debatemos os rumos da cidade, votamos sim. Agora, todos aqui precisam ter ciências que as nossas competências são realizar o debate público. Quem tem que, por obrigação, por previsão constitucional, oferecer essas vagas é o município e o Estado do Rio Grande do Sul, e, em especial, o município que é responsável até os 9º anos. Então, a gente agradece a visita de todos os pais, e nós somos parceiros para continuar essa luta, porque nós entendemos que muito é do exemplo. Conversava com o vereador Edson da Rosa ontem sobre essa questão de dar exemplo. E, embora nós tenhamos alguns vereadores da base que discordem da gente, tem gente buscando saída para isso. Tem gente que é contrária. Independendo do que aparecer no painel aqui, eu falo para vocês, do sim ou do não, pode ter certeza que a vontade de 90% aqui era votar sim. A vontade... Caleb, por favor, segue com a palavra, vereador Cláudio Libardi. A atitude é arbitrária, é desproporcional e, infelizmente, o município prefere fazer investimentos que nós discordamos todos os dias. Vereadora Sandra. Peço a palavra, presidente. É que é muito simples, vereador. O certo vai ser sempre o certo em qualquer lugar. Então, é isso que está acontecendo. A gente percebe que as pessoas estão a favor do certo, mas, por alguma convenção, não podem, né? Mas a gente também sabe que as escolas do interior foram feitas pelos pais. O poder público ajudou, sim, está mantendo, sim, mas são escolas preparadas pela comunidade. A gente fala tanto que a comunidade não está na escola. Agora que a gente tem algumas escolas onde a comunidade está inserida, vamos desmontar. Então, a gente conta com o apoio de todos os vereadores que acreditam na educação. E, obviamente, essa moção ela é um prenúncio do que acontecerá no decreto legislativo de propositura da vereadora Sandra Boneto para suspender o decreto que determina esse modelo de matrícula. O problema começou com a edição de um decreto. E nós,
da bancada do PCdoB, tenho certeza que a bancada do Novo e aquelas bancadas que tiver interesse em se somar, lutaremos até o final, presidente Lucas, pedindo para o senhor para pautar a revogação do decreto para que volte o modelo de matrícula anterior. O que o prefeito Adiló tem feito, infelizmente, é o maior ataque da educação do último período no nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu quero saudar aqui duas presenças.